E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo da velocidade e da aceleração em coordenadas polares. Observe o quadro. Imagine uma partícula descrevendo certa trajetória no plano cartesiano. Em certo instante t, essa partícula se encontra no ponto P, de coordenadas cartesianas x e y, sobre a sua trajetória. Conforme vimos no vídeo anterior, esse mesmo ponto P pode ser localizado no plano através do uso das coordenadas polares. Para localizá-lo, basta conhecer o par ordenado R' e θ. R' representa a distância do ponto P à origem O do nosso sistema de coordenadas, também chamado de polo. E θ é o ângulo formado pelo segmento de reta que une o ponto P ao polo O e o eixo X, também chamado aqui de eixo polar. Analisando a figura, vemos que R' representa o módulo do vetor posição R'. Lembre-se que este vetor é um vetor que denuncia a posição da partícula ao longo de sua trajetória a partir da origem O. Sendo assim, θ é o ângulo formado pelo vetor R' e o eixo X. Muito bem? Para obter a velocidade da partícula em coordenadas polares, nós devemos escrevê-la na base r versor e θ versor. O versor r é um vetor de módulo unitário sempre orientado na mesma direção e sentido do vetor r. E o versor θ é um vetor também de módulo unitário sempre perpendicular ao versor r no ponto considerado conforme ilustrado. Antes de prosseguir, cabe aqui uma observação importante. Note que os versores I e J não variam com o tempo t, eles permanecem constantes. Ao passo que os versores R e θ variam com o tempo t, pois eles acompanham o movimento da partícula ao longo de sua trajetória. Muito bem? Bom, para obter a velocidade em coordenadas polares, eu vou adotar o seguinte procedimento. Primeiro, eu vou escrever o versor R na base I, J versor. Depois eu vou repetir o mesmo procedimento para o versor θ. Sabendo que esses dois versores variam com o tempo t, eu vou obter na sequência a derivada do vetor do versor R' e também a derivada do versor θ. Esses cálculos iniciais vão facilitar e muito a obtenção da velocidade e da aceleração em coordenadas polares. Então vamos começar com o versor R'. Observe a figura abaixo. O versor R' forma um ângulo θ com a direção horizontal, pois esses dois ângulos são correspondentes. Sendo assim, o versor R' possui uma componente na mesma direção e sentido do eixo X e uma componente na mesma direção e sentido do eixo Y. Logo, eu posso escrever o versor R' da seguinte forma. Ele é cosseno de θ I versor mais seno de θ J versor. Vamos agora para o versor θ. Observe a figura. Esse ângulo aqui é igual a θ. E nós sabemos que o versor θ forma um ângulo reto com o versor R'. Observe o ângulo de 90 graus. Como esse ângulo também vale 90 graus, se esse ângulo vale θ, aqui eu tenho 90 graus menos θ. Consequentemente, para completar 90 graus, esse ângulo mede θ. Logo, a partir da figura, vemos que o versor θ possui uma componente na mesma direção e sentido do eixo Y e uma componente na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo X. Logo, o versor θ é dado por, nós temos menos o seno de θ I versor mais o cosseno de θ J versor. Muito bem? Vamos agora derivá-los em relação ao tempo. A derivada do versor R' em relação ao tempo é igual a... Então, nós temos a derivada em relação ao tempo do cosseno de θ I versor mais o seno de θ J versor. Então vamos lá. A derivada do versor R em relação ao tempo é igual. Eu vou derivar quem está fora mantendo o θ que está dentro e depois eu vou multiplicar pela derivada de θ em relação ao tempo. Lembre-se
que θ varia com o tempo t. Muito bem? Dando sequência, a derivada do cosseno de θ é menos o seno de θ, vezes dθ dt na direção inversor. Muito bem? Lembre-se que os versores I e J não variam com o tempo t. Pelo mesmo raciocínio, aqui nós temos a derivada do seno de θ, que é o cosseno de θ, vezes dθ dt, J versor. Analisando a expressão obtida, nós vemos que a derivada do versor R em relação ao tempo é igual a... Eu vou colocar dθ dt em evidência. Então, dθ dt vai multiplicar menos o seno de θ I versor mais o cosseno de θ J versor. Ou seja, vai multiplicar θ versor. Muito bem? Vamos agora para a derivada do versor θ em relação ao tempo. Então, nós temos a derivada em relação ao tempo do termo seno de θ I versor, com um sinalzinho de menos aqui, menos o seno de θ I versor, mais o cosseno de θ J versor. Muito bem? Então, vamos lá. Derivada do versor θ em relação ao tempo é igual a menos a derivada do seno de θ é o cosseno de θ. Então, cosseno de θ vezes dθ dt. Lembre-se, eu reforço, θ varia com o tempo t. Tudo isso I versor. Mais a derivada do cosseno de θ. A derivada do cosseno é menos o seno de θ, vezes dθ dt na direção J versor. Sendo assim, a derivada do versor θ em relação ao tempo é igual a... Eu vou colocar menos dθ dt em evidência. Então, menos dθ dt em evidência. Isso multiplica o cosseno de θ I versor mais o seno de θ J versor. Então, isso multiplica o versor Rzinho. Muito bem? Observe os resultados obtidos, os cálculos realizados. Então, vamos agora em busca da velocidade dessa partícula em coordenadas polares. Então, vamos lá. A velocidade da partícula é dada pela derivada do vetor posição em relação ao tempo. E o vetor posição é dado por Rzinho em função de t na direção do versor R. Muito bem, sendo assim, a velocidade v fica dada pela derivada em relação ao tempo desse produto. R em função de t, R versor. Muito bem? Essas duas parcelas variam com o tempo t, portanto eu vou aplicar a regra do produto. Logo, a velocidade v é dada por... Nós temos o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Muito bem? Observe a expressão obtida. Bom, dando sequência, a velocidade v, portanto, fica dada por... Perceba que dr versor dt é igual a dθ dt, θ versor. Sendo assim, a gente obtém a seguinte expressão. O vetor velocidade v é dado por... Então, nós temos Rzinho que multiplica a derivada de θ em relação ao tempo, θ versor, mais dr dt, R versor. Muito bem. Observe a expressão obtida e os cálculos realizados até aqui. Essa expressão é a expressão que nós estávamos procurando. Aqui nós temos a velocidade da partícula em coordenadas polares. Agora vamos interpretar os dois termos que apareceram. Este termo dr dt, R versor,
é a componente da velocidade v na direção radial. Observe o seguinte: se a medida Rzinho aumenta com o passar do tempo, dr dt é maior do que zero. Se Rzinho diminui com o passar do tempo, dr dt é menor do que zero. E se Rzinho permanece constante, como é o caso de um movimento circular, dr dt é igual a zero. Muito bem? Essa segunda componente da velocidade v, ela é chamada de componente angular ou, se você preferir, componente transversal. Essa componente da velocidade v é sempre perpendicular à componente radial e ela é dada por r vezes dθ dt, conforme ilustrado. Muito bem? Vamos agora aplicar a expressão obtida a um caso particular que nós já estudamos, até para verificar a coesão da expressão em questão. No estudo do movimento circular, nós sabemos que Rzinho permanece constante. Consequentemente, a derivada de Rzinho em relação ao tempo é igual a zero. Logo, esse termo se anula. Consequentemente, a velocidade da partícula é dada por R vezes dθ dt na direção θ versor. Esse resultado já era de se esperar. dθ dt representa a velocidade angular da partícula no instante considerado. Portanto, nós temos aqui justamente a velocidade v sendo igual a ômega vezes r na direção θ versor. Lembre-se que ômega, esse valor ômega, é calculado no instante considerado. Muito bem? E a velocidade é tangente à trajetória em questão. Muito bem? Bom, dando sequência agora, vamos obter, enfim, a aceleração da partícula em coordenadas polares. Então vamos lá. A aceleração da partícula é dada pela derivada da velocidade em relação ao tempo, conforme já vimos anteriormente. Portanto, nós temos a derivada em relação ao tempo de todo esse termo. Então, nós temos R dθ dt θ versor mais dr dt R versor. Muito bem? Então vamos agora aplicar a regra do produto mais uma vez. A aceleração A, portanto, fica dada por... Então vamos lá. Eu tenho a derivada em relação ao tempo deste termo. θ versor também varia com o tempo t, não se esqueça disso. Então eu vou fazer o seguinte. O primeiro vezes a derivada do segundo... O primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Eu reforço, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Portanto, eu derivei em relação ao tempo esse primeiro termo. Mais a mesma coisa agora. O primeiro vezes a derivada em relação ao tempo do segundo, mais o segundo vezes a derivada em relação ao tempo do primeiro. Muito bem? Observe a expressão da aceleração. Sendo assim, a aceleração A fica dada por... Então, aqui nós temos R que multiplica a derivada do primeiro vezes o segundo, então R vezes a derivada do primeiro vezes o segundo, mais, já fazendo a distributiva com Rzinho, a derivada do segundo vezes o primeiro. Então agora eu tenho R dθ dt vezes dθ versor dt. Então nós temos o primeiro vezes a derivada do segundo, multiplicando por Rzinho, mais o segundo vezes a derivada do primeiro, multiplicando por Rzinho. Muito bem?
Perceba que este termo aparece aqui mais uma vez. Nós temos eles são diferentes. Então nós temos R dθ dt, dθ versor dt. Então dando sequência. Somado com dr dt, dθ dt, θ versor, muito bem, mais dr dt, dr versor dt, só copiando, mais a derivada de segunda ordem de rzinho em relação ao tempo, r versor. Muito bem. Observe a expressão obtida. Agora nós vamos introduzir essas igualdades lá na expressão da aceleração. Então vamos lá. Observe agora o seguinte. Esse primeiro termo eu não preciso alterar. Então a aceleração A é dada por r, derivada de segunda ordem de θ em relação ao tempo, θ versor. Mais, observe que dθ versor dt é dado por menos dθ dt, r versor. Então aqui nós vamos obter, devido à regrinha de sinal, menos r dθ dt, que multiplica dθ dt, r versor. Então menos r dθ dt ao quadrado, r versor. Muito bem? Somado com. Então, aqui, esse termo, eu vou apenas copiá-lo novamente. dr dt, dθ dt, θ versor, mais. Agora eu vou substituir dr versor dt por dθ dt, θ versor. Então, aqui, nós vamos obter dr dt, agora sim, dr dt, que multiplica dθ dt, θ versor, que aparece aqui. Então, esse termo eu já vou somar. Então, nós vamos obter 2 vezes dr dt, dθ dt, θ versor. Observe a expressão obtida, mais o último termo permanece assim mesmo, eu não preciso alterá-lo. d2r sobre dt2, a derivada de segunda ordem de rzinho, r versor. Muito bem? A partir de agora, nós vamos, enfim, obter a expressão final para a aceleração da partícula em coordenadas polares. Então vamos lá, na direção r versor, eu tenho este termo subtraído deste termo. Então vamos lá. A derivada de segunda ordem de rzinho em relação ao tempo, menos r que multiplica dθ dt ao quadrado, tudo isso r versor, somado com. Então agora nós temos r vezes d2θ sobre dt2, a derivada de segunda ordem de θ em relação ao tempo, somado com 2 vezes dr dt, dθ dt, tudo isso na direção θ versor. Muito bem, observe a expressão obtida e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, essa é a expressão que nós estávamos procurando. É a expressão da aceleração em coordenadas polares. Agora vamos mais uma vez, assim como fizemos para a velocidade v, vamos interpretar os dois termos. O termo na direção r versor continua sendo chamado de componente radial da aceleração. E o termo na direção θ versor continua sendo chamado de componente angular da aceleração, ou, se você preferir, componente transversal da aceleração. Essa componente da aceleração é perpendicular à componente radial. Muito bem? Vamos analisar um pouquinho melhor cada um dos termos que aparecem aqui. Perceba o seguinte:
Esse termo só é diferente de zero se a derivada de segunda ordem de R em relação ao tempo for diferente de zero. Muito bem? Para facilitar essa análise, vamos aplicá-la mais uma vez ao movimento circular. Vamos aplicar essa expressão ao movimento circular. E com isso eu consigo extrair algumas informações que são importantes, facilitando a interpretação da expressão. Então vamos lá. Na situação de um movimento circular, se o movimento é circular, R permanece constante, sendo assim esse termo se anula. Consequentemente, na direção radial aparece apenas menos R dθ dt elevado ao quadrado na direção R versor. Essa componente da aceleração, a componente radial, é chamada de aceleração centrípeta. Lembre-se que dθ dt é a velocidade angular ômega. Sendo assim, nessa análise, a gente obtém para a componente radial a seguinte expressão. Então, nós temos menos R vezes ômega ao quadrado no instante considerado, R versor. Essa é a chamada aceleração centrípeta. É a componente radial da aceleração em questão. Muito bem? Sendo R constante, este termo se anula, pois dr dt é igual a zero, restando apenas R d2θ sobre dt2 na direção θ versor. Essa componente da aceleração, continuando aqui embaixo, é a chamada componente tangencial da aceleração. Nós temos aí R vezes a derivada de segunda ordem da posição θ em relação ao tempo, é a aceleração angular alfa. Então nós temos R vezes alfa na direção θ versor. Muito bem? Essa interpretação com o movimento circular nos auxilia na interpretação da expressão da aceleração em coordenadas polares. E aqui, para finalizar, cabe uma observação final. Esse estudo será feito futuramente. Este termo que aqui aparece, ele vai ser utilizado quando nós estudarmos o movimento de partículas em referenciais acelerados. Este termo ele é chamado de termo de Coriolis. E como eu disse, nós vamos abordá-lo futuramente. Essa expressão será extremamente importante em estudos futuros. Observe mais uma vez os resultados obtidos, os cálculos realizados, a interpretação feita para o movimento circular. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.